Fala aí galera, Eremites aqui, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês tudo que tem para saber sobre os amuletos do game, como pegar eles, os efeitos que eles causam na gameplay de vocês e tudo mais. Bora lá! Bem, esses amuletos são uma adição nova aí no Resident Evil 4 Remake. Na versão antiga a gente tinha um minigame de tiro ou alvo até, mas só liberava umas miniaturas e bottle caps de personagens que não muda muita coisa. Mas agora temos esses charms / amuletos que podemos pendurar aí na nossa maleta. Eles dão buffs e algumas coisas bônus na nossa gameplay e se usados da forma certa vão deixar tua vida 1000 vezes mais fácil, confia. Bem, no total temos 30 amuletos, sendo eles divididos em 16 comuns, 7 raros, 4 épicos e 2 lendários. Além disso, temos 2 amuletos da edição Deluxe do game, que são bem úteis no início, mas depois eles ficam meio fracos lá pro endgame. Bora lá, começando do início, como fazemos para adquirir esses amuletos? Bem, para adquirir eles vamos precisar de fichas. A gente vai colocar 3 fichas naquela maquininha de gacha, meio estilo japonesa, bem da hora essa referência, aliás. E colocando essas 3 fichas, nós vamos receber de forma aleatória aí um amuleto. Tem 2 tipos de ficha, os prateados e as douradas, e temos algumas maneiras de adquiri-las. Primeiramente, o jeito mais prático no início é através do minigame no próprio stand de tiro que fica aí do lado. Você vai receber fichas de prata ou ouro dependendo do seu desempenho no minigame de tiro. Quanto mais você avança na história do game, mais desafios de tiro você libera, e também é possível encontrar fichas em alguns locais de tesouro no game. Mas para isso eu recomendo você usar o mapa do tesouro estendido. Vai permitir assim que você veja esses locais de tesouro no mapa. E por último, dá para comprar fichas através do mercador. Quando você estiver mais avançado na história, vai aparecer a opção de trocar 3 Spinels por uma ficha dourada, mas é relativamente caro. No stand de tiro você vai cumprir os requisitos de desempenho ali que vão aparecer para mostrar quais fichas você vai receber dependendo da sua pontuação. Geralmente, ao completar todos os requisitos de uma vez, você vai receber 3 fichas de prata e uma de ouro, mas dá para pegar elas de forma parcial também. No momento você foca em terminar um desafio, pegar todas aquelas caveirinhas para ganhar uma de ouro e por aí vai. Uma dica rápida: se você tiver no PC, usa o mouse que vai facilitar a tua vida 1000 vezes. Vai por mim. Se você tiver no controle, só lamento. Brincadeiras à parte, dá para você aumentar um pouco a sensibilidade do seu controle nas configurações ali para aumentar a agilidade da tua mira. Pelo menos para mim fica mais fácil de acertar os tiros com a mira mais rápida, mas isso aí vai da preferência de cada um. Então, se tiver no PC, vai por mim. Troca pro mouse aí na hora de fazer esse minigame que vai facilitar a tua vida horrores. Bem, voltando aí para a máquina de fichas. Dá para pôr 3 fichas combinando as prateadas e as douradas de forma aleatória. A ideia é que as douradas aumentam as chances de virar algo decente, porém mesmo colocando 3 fichas douradas, as chances de ver um amuleto comum porcaria ainda são bem altas. A combinação da ordem das fichas parece até o momento ser aleatória, porém tem um truque para você não perder ficha e tempo e sempre receber uns amuletos bons. Bora lá, o que eu recomendo vocês fazerem é salva o game, vão lá, coloquem a combinação de ficha de vocês. Se vocês receberem algo ruim, faz mais umas combinações ali e anota o que veio. Volta o save, vão lá e façam outra combinação diferente das anteriores para vocês verem. Parece que no código de programação do jogo, determinada ordem X de fichas sempre vai te dar o mesmo amuleto naquele determinado momento. Então, salve o game e fiquem tentando diferentes combinações de ficha até receberem alguma coisa decente. Caso recebam algo bom, por exemplo, eu recebi esse amuleto roxo, eu anotei a combinação para pegar ele depois, pois essa combinação é garantida para receber esse amuleto nesse save. Então meio que tem esse exploit de ficar voltando o save e pegando só os amuletos bons que você tem nas combinações aí. Fica a dica aí para não se frustrar em tanto com esse sistema de ficha, porque puta merda, às vezes mesmo colocando 3 fichas douradas, que é difícil de pegar, vem um amuleto completamente porcaria. Eu diversas vezes coloquei 3 moedas douradas ali de um jeito bem sofrido para conseguir pegar, achando que ia vir um amuleto pica como o da Striker, e vi uma coisa comum, tipo aumentar a cura com víbora. Puta merda, cara, que raiva que eu fiquei. Aí depois que eu descobri esse truque, minha vida ficou muito mais fácil. Então eu fiquei dando no load no save, mudando as combinações até vir alguma coisa decente. E se essa dica aí te ajudou, me ajuda também, vai. Se inscreve aí no canal, não custa nada, leva 1 segundo do seu tempo e vai me ajudar pra caramba. Beleza? Bora pro resto do vídeo. E quer saber o pior disso, cara? Vão vir amuleto repetido. Sim, os amuletos se acumulam e você não pode equipar 2 dos mesmos amuletos. Os efeitos não se acumulam um em cima do outro. Ou seja, o máximo que você pode fazer é revender esses amuletos repetidos depois que você pega eles. Eles só mudam o preço dependendo da realidade, mas você não vai querer vender os amuletos mais caros. E o pior, os amuletos comuns custam só 500 de gold, que é praticamente porra nenhuma. Mas tenta não se frustrar tanto com essa maquininha usando a dica do save que eu falei pra vocês. Se não vier absolutamente nada de decente no momento atual, eu recomendo continuar um pouco a história
voltar depois ali pro stand de tiro e tentar outras combinações para ver se vai mudar alguma coisa. Vamos lá, agora falando um pouco dos efeitos dos amuletos. Eu gosto de categorizar os amuletos em dois tipos diferentes. As que impactam a gameplay em si e outras que impactam a economia do game com o mercador. Todos os amuletos do jogo se baseiam em modificar as porcentagens em valores, como desconto em itens, aumento de dinheiro recebido por venda, buffs em cura, crafting e dano. Não pense que os amuletos vão te dar, sei lá, uma super arma foda, não. Eles só vão mudar alguns valores no game. Amuletos de economia eu não recomendo sair carregando por aí, recomendo equipar só quando for realizar coisas específicas com o mercador, como por exemplo o amuleto do besouro, que dobra o valor de venda de itens de cura, ou o próprio amuleto do mercador, que dá 5% de desconto em upgrades de arma. Não vai ser muito útil você sair andando com isso por aí. Já, por exemplo, as de gameplay, como um amuleto de cura ao usar o item X, aumento de munição recebida em crafting, ou aumento de dano crítico corpo a corpo, pode ser muito úteis durante a gameplay. E, obviamente, temos amuletos excepcionais que são muito melhores que outros, ajudam pra caralho na gameplay toda. Por exemplo, o amuleto da Striker é um amuleto lendário que te dá 8% de velocidade de movimento. É bem difícil de pegar, porém muito útil. E para quem não sacou, é uma referência ao bug da Striker do Resident Evil 4 clássico. Ele te deixava mais rápido ao trocar de arma enquanto você mirava com Striker. Coisa da hora aí que os speedrunners costumavam usar no Resident Evil 4 antigo. E também temos amuletos de economia muito úteis mais pra frente, como por exemplo o amuleto do besouro, que vai te dar 100% de valor de venda em itens de cura. Então galera, esse foi o vídeo. Dicas rápidas aí pra vocês, ensinando a usufruir ao máximo desse novo sisteminha de amuletos do jogo. Eu achei bem da hora, porque diferente do clássico, não são coisas inúteis. Você realmente vai usar esses amuletos, tentar pegar alguns específicos aí com a dica do save que eu dei pra melhorar a gameplay de vocês e contribuir na run. Muito obrigado por assistir o vídeo, galera. Se inscreve aí se esse vídeo te ajudou, porque vocês vão me ajudar pra caramba também. Deixa aquele like gostoso pra mostrar que o conteúdo é de qualidade. Valeu e falou!